nossas vidas. Amém? Eu quero nessa noite deixar um texto da palavra de Deus para os nossos irmãos, que se encontra no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Profeta Ageu, profeta menor. Seu capítulo é o capítulo de número 1 e o versículo é o versículo de número 3, alguns versículos da palavra de Deus para nós meditarmos nessa noite. Diz-nos assim o texto: Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e essa casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas vós não sacieis. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e me alegrarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. O profeta Ageu é um profeta que é levantado por Deus em um período pós-exílio babilônico. Deus levanta um grupo de profetas, alguns que profetizam antes do cativeiro de Babilônia, alguns que profetizam durante o cativeiro de Babilônia, e os 3 últimos profetas do Antigo Testamento, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, profetizam pós o cativeiro babilônico. O profeta Ageu é conhecido pelos seus 2 capítulos e por um versículo em especial, que ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando nós olhamos a primeira casa, que seria o templo de Salomão, desejado um dia ser edificado pelo seu pai Davi. Davi, em um momento da história, ele se dirige a Deus dizendo: Deus, chegou o momento de nós edificarmos uma casa ao Senhor. Deus já havia dado paz no meio dos seus inimigos, e agora Davi deseja edificar uma casa, um templo. Davi já tinha o modelo que Deus havia dado. O profeta Natã chega até Davi levando uma mensagem dizendo: Davi, faze tudo quanto está no teu coração. Novamente Deus volta a falar com o profeta Natã, dirigindo a palavra com ele, dizendo: Natã, vai lá e diz para Davi que ele não edificará o templo, ele não vai construir o templo. Manda Davi olhar nas suas mãos. Davi olha nas mãos, era um homem de guerra, um homem que tinha sangue nas mãos. Deus diz para Davi: o teu filho Salomão vai construir, edificar o templo. O templo de Salomão, uma das maiores construções aonde o povo de Deus, que viu a glória do templo de Salomão no tempo da inauguração, a manifestação de Deus da forma que foi, o ouro do templo. Salomão, ele multiplica os utensílios do templo, porque no tabernáculo havia 10 bacias, agora no templo de Salomão, havia uma bacia no tempo do tabernáculo. Agora no templo de Salomão ele coloca 10 bacias, coloca 10 candeeiros,
coloca 10 mesas de pães. A glória daquela casa, a manifestação no tempo da inauguração, quando Deus desceu com a tua glória, quando Deus desce com o poder ali naquele lugar, a Bíblia vai dizer que os sacerdotes caíam de joelho no chão, por causa da glória que era manifestada naquele lugar. O povo glorificava a Deus, o povo adorava a Deus ali no templo. Quando Salomão vai edificar aquele templo, a Bíblia vai dizer que ele constrói um carro, para colocar a arca do Senhor dentro daquele carro, no lugar santíssimo. Aquele carro era 2 querubins com as asas viradas uma para o outro. 5 metros tinha aproximadamente aquelas asas daquele carro onde a arca era colocada. Era uma visão linda, uma visão gloriosa, tudo aquilo que o povo estava vivendo. Só que com o passar do tempo, igreja, o povo, eles começaram a esquecer alguns preceitos importantes da lei de Deus. E Deus então começa a levantar profetas, e um dos profetas mais emblemáticos que Deus levanta para profetizar contra a terra, contra a nação de Israel, era o profeta Jeremias. Profetizando contra a terra, dizendo que Deus iria levar o povo cativo. Por quê? Porque o povo, igreja, passa um período de 490 anos sem guardar o sábado ou o Shabat, que era santo do Senhor. 490 anos, igreja, sem guardar o 7º ano, que era o ano do descanso da terra. O que era esse ano? A Bíblia diz que durante 6 anos eles plantavam. Deus dava para eles a força da sua terra, porém no 7º ano, era o ano do descanso, era o ano onde eles deixavam a terra descansar, para depois começar um novo ciclo. Deus sempre foi fiel com eles em todo esse tempo. Só que eles começaram a já não guardar mais o sábado, começaram a esquecer desses princípios da palavra de Deus, porque o sábado era santo antes mesmo da lei. Porque quando Deus cria a terra e Deus forma a terra, Deus diz que o sábado era dele. E o profeta Jeremias dizendo: a terra vai ser invadida, o templo vai ser destruído. Até que chega o momento, igreja, que o povo de Israel, ou Israel, era invadida. Agora aquele templo de Salomão, a glória daquele lugar, por todo o teu ouro, por toda a formosura que tinha, a Bíblia vai dizer que é tudo colocado por terra. As portas são queimadas pelo fogo, o muro é derribado. A cidade agora, que era a cidade santa, o povo de Deus é levado para cativo. Só ficou na cidade ali de Jerusalém, daquele lugar, as pessoas que eram doentes, os velhos, já os jovens, os novos, foram levados cativeiro para a Babilônia e ficaram cativos durante 70 anos, cativos. Durante esse período, Deus ainda continua levantando profetas. Deus ainda continua levantando homens para dirigir a palavra ao povo. Interessante que um dia a Bíblia vai nos dizer, através do livro de Neemias, que Anani, um dos seus irmãos, chega até onde Neemias estava. Neemias era copeiro do rei, provador do vinho, provador do alimento. Antes do rei se alimentar, o copeiro provava, alimentava daquele alimento antes de se passar para o rei. Então Anani leva o relato dos seus irmãos, de como estava a cidade dos seus pais, de como estava assolada, de como estava a situação daquele lugar. A Bíblia vai dizer que ele toma algumas atitudes. Neemias, ele chora, ele lamenta, ele ora ao Deus dos céus. E depois ele se apresenta diante do rei. O rei vê o teu semblante, de como ele estava, e pergunta para ele: por que está triste o teu semblante? Não é essa tristeza de coração, mas sim da alma. E ele se dirige para o rei, dizendo: rei, como poderia eu estar feliz,
Se a cidade dos meus pais está destruída, as portas estão queimadas pelo fogo, os muros foram derribados, o lugar aonde nós adorávamos, o meu povo adorava, o meu povo glorificava, está em ruínas. A Bíblia vai dizer, igreja, que o rei diz para ele: pede o que queres. E ele pede cartas. Ele disse: me dá cartas, me dá autonomia para ir para a cidade dos meus pais, reedificar o muro, reedificar a cidade. E o rei diz para ele: quanto tempo durará a tua ida e a tua vinda? 52 dias, igreja, 52 dias tem de duração o livro de Neemias. Era o tempo que ele precisava. Neemias chega na cidade, levando carta para Asaf ali, para aquele que cuidava das florestas, para as madeiras, para ele poder reedificar. Neemias, ele chega na cidade, ele não conta para ninguém do projeto dele, ele não abre o teu coração daquilo que ele saiu para fazer na cidade dos seus pais. Porque existem projetos, igreja, que é meu, que é teu, que Deus deu em nossas mãos, que nós temos que ficar em silêncio. Sabe o que ele fez? Ele andou à noite conhecendo a cidade, conhecendo o lugar onde ele iria reedificar. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Neemias começa primeiro pelos muros. Por que pelos muros? Porque o muro gerava segurança. Sabe quais foram as primeiras coisas que Neemias começou a fazer quando ele começa a dar ordem para aquelas pessoas? Começa a tapar as brechas no muro. E eles começam a reconstruir os muros de Jerusalém. Começam a restituir 52 dias. Porque no tempo de Zorobabel, que é o tempo de Ageu, que Ageu profetiza, nesse tempo de Zorobabel e de Josué, que era sumo sacerdote naquela época. Só que o interessante, igreja, quando chega esse tempo de Zorobabel, o templo que eles iriam reconstruir, levantar o templo novamente, alguns dos cativeiros já estavam voltando para sua terra, e é interessante que eles voltam em 3 períodos. Nem todos queriam voltar do cativeiro, nem todos queriam sair, igreja, da escravidão de Babilônia. E por conta disso eles voltaram em 3 períodos. Só que o que chama a atenção quando nós lemos o livro do profeta Ageu, o porquê que Deus levanta o profeta Ageu, eles voltando do cativeiro, eles chegam na cidade. A Bíblia vai dizer que eles começam agora a reconstruir as suas casas. Eles começam a reconstruir as suas moradias. Eles começam novamente a se reerguer como nação, como povo. Começam a colocar as coisas nos lugares. Só que o templo, aonde era a habitação da casa de Deus, na verdade do nome de Deus, porque Deus não habitava em paredes, mas o nome dele era colocado no templo, aonde o templo foi edificado. Sabe o que as pessoas estavam fazendo? Estavam passando pelas ruínas do templo, pastor Márcio. As pessoas estavam passando, igreja, pelas ruínas do templo, e não estavam se importando com o templo. Não estavam dando importância para aquele lugar que era considerado a casa de adoração, a casa da manifestação da glória de Deus. Aí Deus levanta o profeta, Deus levanta Ageu nesse tempo, dizendo: acaso é tempo de vós habitares em vossas casas forradas, enquanto essa casa, referindo-se ao templo, fica desolada, fica deserta?
Ou seja, Deus estava usando o profeta Ageu, dizendo: ei, vocês estão mais preocupados com as coisas dessa terra, vocês estão mais preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, vocês estão mais preocupados com o dia de amanhã e a casa do Senhor como que fica. Deus estava se utilizando dessa forma para falar com o seu povo. Só que Deus chama a atenção dizendo: considerai os vossos caminhos. Ou seja, Deus estava dizendo para eles: o caminho que vocês estão trilhando para vocês parece bom, parece agradável aos olhos de vocês, o caminho que vocês estão trilhando, mas considerai o caminho de vocês. Aí ele começa a transmitir uma mensagem dizendo: vocês têm semeado muito, só que vocês têm colhido pouco. Aí ele começa a dizer: vós comeis, vocês até têm o alimento, vocês até têm o que comer, mas isso não é o suficiente. Vocês têm até a água, vocês estão bebendo, mas isso não está saciando vocês. Aí ele começa a dizer: vocês se vestem, mas algumas pessoas ainda mesmo se vestindo, elas não conseguem se aquecer. Vocês recebem o salário, mas recebem o salário como se fosse um saco furado. O salário vem e vai embora, o salário vem e vai. Eles tinham todas as necessidades básicas que o homem precisa ter para sobreviver. No tempo atual, eles tinham uma vestimenta, eles tinham a comida, eles tinham a bebida, eles tinham o dinheiro, porém eles não tinham o que era de mais importante para o homem: o compromisso com o templo, com a casa de Deus e com o Deus que proporcionou tudo isso para eles. Aí então Deus enxerga a necessidade, e pela segunda vez Deus dirige a mesma palavra para eles, dizendo: considerai os vossos caminhos. Aí Deus diz para eles: é tempo de vocês subir no monte, de vocês trazer madeira, e de vocês edificar a minha casa, e eu me agradarei nisso e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe o que estava acontecendo, igreja? Eles tinham a comida, eles tinham a bebida, tinham as vestes, eles tinham tudo. Só que Deus começa a fazer algo que aos olhos deles, eles não estavam percebendo. Deus começa a reter o orvalho da terra. E o orvalho é uma das maiores bênçãos da terra. Por quê? Porque a chuva você vê, a chuva tem barulho, mas a função do orvalho para a terra ninguém vê. Mas ela tem uma função tão grande na terra. Deus estava retendo o orvalho, igreja. Deus fez algumas coisas serem presas no mundo espiritual. Deus cerra os céus, igreja, para eles, por algum instante, por algum período, porque eles não estavam entendendo o sentido do que era servir a Deus. Deus já havia dado liberdade para eles, tirado eles da escravidão, tirado eles de terra estrangeira, e agora eles estavam na sua própria terra, nas suas próprias casas. Porém eles não estavam considerando o que era mais importante na vida do homem, que é a presença de Deus. Eles não estavam considerando o que era mais importante para mim e para você, que era a presença de Deus na vida deles. E o profeta ainda começa a dizer: vós esperastes o muito,
e eis que veio a ser pouco. E quando trouxestes para casa, eu dissipei com sopro, porque, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e porque cada homem corre para a sua própria casa. Deus estava trazendo uma advertência para o povo, porque o pensamento do povo, a necessidade do povo, fez com que eles esquecessem a essência da adoração, do culto que era prestado no templo. Por quê? Porque sem templo, sem oferta, sem templo, sem sacrifício, sem templo, sem culto a Deus. E Deus começa a advertê-los, dizendo: portanto o céu retém de vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E Deus ainda começa a dizer: e mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre os milhos, e sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz. Deus começa a mexer com o sistema, igreja. Deus começa a mexer com o clima. Deus começa a mexer com a terra. Deus começa a reter algumas coisas para o teu povo. Só que o povo estava tão longe daquilo que Deus queria que o povo estivesse, que o povo não estava entendendo o processo que Deus estava fazendo com que eles enfrentassem. Por quê? Porque já tinham perdido a sensibilidade de Deus, já tinham perdido a sensibilidade daquilo que Deus queria realizar com eles. Então Deus começa a travar algumas coisas. Deus faz isso, Deus faz. Por quê? Porque é ruim? Não. É porque Deus queria trazer de novo o povo de perto, próximo para Ele. Deus queria trazer o seu povo novamente a entender a essência do culto prestado a Deus e do louvor a Deus no templo. É por isso que às vezes, igreja, Deus às vezes aperta em alguma área da nossa vida, e nós culpamos o diabo, às vezes sem o diabo ter culpa. É por isso que às vezes Deus retém a chuva lá na tua casa, o orvalho na tua casa, e você diz: Deus, o que está acontecendo? As coisas fugiram totalmente do controle, Deus, as coisas estão fugindo da minha mão, não sei o que está acontecendo. Quer dizer para você, Deus está querendo te trazer para mais perto dEle. Deus está querendo te trazer para próximo dEle. Por quê? Porque o templo falava de comunhão, a mesa do templo falava de comunhão, o candeeiro do templo falava do Espírito Santo, o altar do templo falava da adoração, a arca falava da glória. Sabe o que Deus estava querendo dizer para eles? Eu quero ter comunhão com vocês de novo na mesa dos pães. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo no candeeiro. Eu quero que vocês sejam verdadeiros adoradores no altar de incenso. E eu quero que vocês sejam cheios da glória na arca. Mas o povo estava preocupado com tanta coisa, que eles começaram a deixar algumas coisas de Deus de lado. Mas Deus, igreja, sente a necessidade de ter comunhão comigo, de ter comunhão com você, relacionamento de pai e filho, de Deus e criatura. Deus sente essa necessidade. É por isso que Deus às vezes aperta aqui, aperta lá. É porque Deus quer te trazer novamente para perto dele, porque Deus quer ter um relacionamento com você. Era o que Deus estava fazendo com o povo, trazer eles novamente para perto. Mas eles não estavam compreendendo nada. Aí no capítulo 2, novamente Deus levanta agora
novamente o profeta para falar com eles, dizendo: quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é como nada aos vossos olhos. Sabe o que o povo estava fazendo, igreja? Eles viram toda a glória, pastor Márcio, do templo de Salomão, todo o ouro que tinha, de toda a formosura que tinha o templo de Salomão. Só que o templo de Zorobabel, que seria reconstruído, edificado novamente, seria edificado com pedras. Seria edificado com pedras, igreja. Só que no mesmo lugar onde o templo de Salomão havia sido erguido, só que aqueles que viram a glória daquele templo, diz que aquele templo tinha ouro. Aquele templo era formoso. Só que esse templo agora vai ser reconstruído de pedras. Eles não viam formosura, não era como nada diante dos olhos dele, igreja. Eles estavam desprezando o culto a Deus, porque eles consideravam a glória do primeiro templo como maior que o templo de Salomão. Só que eles não estavam entendendo nada, igreja, porque Deus não manifestava em paredes, nem no ouro e nem na glória do templo. O que valia no templo era o nome e a glória de Deus. Eles não estavam entendendo isso. Sabe por quê? Porque a arca já havia sumido. Já não tinha mais arca no templo. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus permitiu. Ninguém nunca mais viu a arca, ninguém falou da arca, ninguém sabia da arca, igreja. É porque Deus tinha um projeto maior e melhor lá na frente. E você vai entender o porquê. Eles não viam mais a glória, eles não viam mais a arca. E a arca para eles, igreja, era como se fosse um troféu. Havia-se uma guerra, o povo de Israel ia para a guerra. Sabe o que eles faziam? Eles catavam a arca, colocavam no ombro dos levitas, sacerdote junto, e eles iam até a guerra. Quando eles chegavam, eles tocavam o seu chofar, tocavam a trombeta. O exército que estava do outro lado já tremia de medo, dizendo: a arca chegou, nós perdemos. Eles tremiam dizendo: a arca do Senhor chegou, acabou-se para nós. Só que eles começaram em um período a negligenciar tanto isso, igreja, que os filisteus vencem ele, roubam a arca e levam a arca para o palácio de Dagom. Mas depois é devolvida, porque a arca faz um estrago no palácio de Dagom, quebra a estátua de Dagom, e eles devolvem a arca para o povo de Deus. Só que agora no templo de Zorobabel não tinha arca. E esse templo de Zorobabel, quando é reconstruído com pedras, o que era mais importante, igreja, era o nome. E esse templo de Zorobabel, que seria reformado lá na frente por Herodes, depois, seria o templo de Herodes, também sem a arca, já não tinha arca mais. Aí você pode perguntar: por que sumiu a arca? Porque Deus ia mandar a arca em pessoa. Deus não ia mandar mais a arca como objeto de ouro, com propiciatório, com 2 querubins, não. Deus ia mandar a própria arca, o próprio Cristo, para estar no templo. Sabe qual era a glória do templo, igreja? Não era o ouro, não era o candeeiro, não era a mesa, não era a bacia de bronze, não era o altar de sacrifício. A glória do templo era o nome. Quando Jesus vem, a arca em pessoa está no templo. Só que
o povo não estava entendendo a mensagem de Ageu. O povo não estava entendendo aquilo que Deus estava falando com eles. Deus estava querendo trazer o povo para perto de si. E aí ele começa a liberar umas palavras proféticas agora para o povo. Quando o povo entende a importância do culto a Deus, da casa de Deus, de servir a Deus, de estar no templo, aí Deus começa a reiterar algumas bênçãos e algumas promessas sobre a vida deles. Quando eles entendem a importância de eles contribuírem e ofertarem na casa de Deus, pastor Márcio. Sabe por que nós não contribuímos e não ofertamos na casa de Deus? Porque nós não entendemos o culto a Deus. Sabe por que nós não dizimamos e não damos oferta na casa de Deus? É porque nós não entendemos o verdadeiro culto a Deus. Porque culto a Deus sem oferta não é culto. Você pode até ficar chocado, mas a oferta no culto é a principal coisa depois da palavra. E eles não estavam entendendo isso. É por isso que Deus reteve algumas bênçãos na vida deles. Porque existem bênçãos que só vão ser derramadas em nossa vida quando nós abrimos as nossas mãos e entendermos o sentido de ofertar e dar na casa de Deus. E era isso que o povo não estava fazendo. Era isso que o povo não estava realizando. Eles estavam preocupados com a vestimenta, com a comida, com a bebida, com a casa, com as coisas do dia a dia, enquanto o templo não era edificado. E ainda ontem eu conversava com um amigo ali na empresa, e nós falávamos exatamente acerca desse assunto. Eu estava lendo o livro do profeta Ageu e nós conversávamos a respeito disso. Sobre a importância de você entender, de estender as mãos e abençoar a casa de Deus. Porque às vezes nós enxergamos o problema, mas não damos a solução. Ele dizia: Gilson, eu vi um problema na igreja, a igreja precisava de um instrumento, a igreja precisava disso, e as pessoas estavam ali cultuando a Deus, adorando a Deus, reclamando do instrumento que estava ruim. Ah, mas o pastor não compra um instrumento novo, a igreja não compra um instrumento novo, só que o povo não contribuía, só que o povo não ofertava. Eles enxergavam as paredes que não tinham tinta. Eles tinham tinta na casa, mas não davam tinta para pintar a parede da igreja. Era mais ou menos o que estava acontecendo com esse povo, igreja. Esse meu amigo dizia: Gilson, várias vezes eu, junto com o meu pastor, sem ele saber, porque não queria constranger, nós levantávamos os irmãos e fazíamos alguma coisa para ajudar no aluguel da igreja, porque às vezes o aluguel da igreja estava vencendo e o caixa da igreja não tinha o suficiente para pagar o aluguel da igreja. Aí eu te pergunto, nós perguntamos para o nosso pastor se está faltando para o aluguel da igreja? Nós perguntamos se está precisando de uma tinta? Nós louvamos a Deus porque a nossa igreja, o nosso pastor, ele é proativo, ele é uma pessoa que se dedica, e tudo que nós temos visto aqui é com esforço, e nós glorificamos a Deus por isso. Mas às vezes, pastor, mas a conta não fecha. Às vezes a conta não fecha, o que a gente faz? A gente tira do nosso bolso. Às vezes eu estava dirigindo a igreja, às vezes a conta não fechava. Sabe o que eu fazia? Às vezes tirava do meu bolso. Não porque queria ser o melhor, igreja, não, mas porque eu entendi
Ageu. E quando o povo entendeu isso, a importância de contribuir, de abençoar e de dar para a construção e reedificação do templo, Deus reitera algumas promessas dizendo: portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus, o mar, a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejado das nações acontecerá, e encherei essa casa de glória. E Deus ainda diz para eles: a prata é minha, o ouro é meu. Vocês estão preocupados com aquilo que move o sistema do mundo, mas foi o Deus que colocou o ouro na terra, a prata na terra, as pedras preciosas na terra. Foi Deus que colocou, igreja. E ainda ele continua dizendo: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar eu darei paz. Eles viram a glória daquela casa e achavam que a glória da segunda casa seria pobre. Deus estava dizendo para vocês, ou para aquele povo: eu não preciso do ouro e da prata do homem, porque eu sou dono do ouro e da prata. O que Deus precisava deles era de um coração voluntário, de um coração disposto a dar, a ofertar e a fazer, para que novamente o culto fosse restabelecido a Deus. Só que Deus duas vezes novamente diz para eles, antes de acabar o livro do profeta Ageu, no versículo 15 do capítulo 2, ele diz: agora eu vos rogo, considerai isto, esse dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo, considerai isto. E Deus novamente diz para eles: considerai isto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava querendo que o povo entendesse, igreja. Deus está querendo que nós venhamos entender a essência do que é servi-lo, do que é adorá-lo, do que é cultuá-lo, do que é servi-lo. Porque a geração que nós estamos vivendo é uma geração que, ao invés de estar mais próxima de Deus, está mais longe de Deus. E hoje, vendo nossas irmãs louvar, o grupo de louvor louvar aqui: preciso de ti, preciso do teu perdão. E ainda hoje eu ouvia algo lindo, algo glorioso de alguém falando: hoje a maquiagem não deixa as pessoas chorar porque borra a maquiagem. Hoje as pessoas não podem fazer barulho porque causa escândalo, não podem glorificar porque causa escândalo. Não, igreja, nós estamos perdendo a essência do culto a Deus. Nós estamos perdendo a essência do que é estar na casa do Pai, ser cheio da tua glória, ser cheio da tua presença, ser cheio daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos perdendo essa essência. Sabe o lenço que nós levávamos no culto e nós chorávamos, sentindo a presença de Deus, quando Deus nos visitava com a tua glória e com a tua presença? Nós estamos perdendo essa essência, igreja. E o que Deus quer que eu e você entenda nessa noite: Deus quer nos trazer novamente para perto dEle. O povo está tão preocupado, igreja, com o dia de amanhã. E a palavra do Senhor diz: basta cada dia o seu próprio mal, porque amanhã não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Deus.
Mas amanhã eu não sei o que eu vou comer, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Não se preocupe, Deus é aquele que tem cuidado de vós até o dia de hoje. Deus é fiel em todo o tempo em nossa vida, igreja. Sabe por que às vezes algumas coisas não estão acontecendo? É porque Deus está retendo algumas coisas para te trazer novamente para o centro da vontade dEle. É porque Deus está querendo te trazer de novo para o lugar que nós deveríamos nunca sair, que é o primeiro amor. Porque quando se fala do primeiro amor, nós queremos estar todo dia, nós queremos estar na oração. O pastor diz que vai no monte, o irmão quer ir no monte. O pastor diz que tem oração na igreja, ele quer estar na oração na igreja. Tem jejum, ele quer jejuar, ele está no primeiro amor, ele quer viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Mas com o passar do tempo parece que as coisas vão esfriando. Mas Deus nessa noite me chama, te chama, me convida e te convida para nós voltarmos à essência de Deus. Eles viram a primeira glória e dizem: não vai ser de novo. Eu e você não temos noção daquilo que Deus às vezes tem retido no céu para minha casa e para a tua casa, para a minha vida e para a tua vida. Mas eu quero ser profeta de Deus nessa noite para a tua vida. Como Deus diz para eles: assim farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Porque Deus está no controle de todas as coisas, igreja. Se for preciso, Deus mexer aqui, Deus mexer ali, Deus sacudir lá, para que nós venhamos estar no centro da vontade dEle. Deus vai mexer, Deus vai fazer, Deus vai realizar, mas que Deus vai nos trazer novamente para a essência daquilo que Deus quer da minha e da sua vida. Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Porque Deus conta com pessoas como eu e você, cheias do Espírito dEle, cheio da presença dEle, cheio da glória dEle. Pessoas que se preocupam unicamente com as coisas do reino, com a sua justiça, porque sabe que as demais coisas Deus não vai deixar faltar, Deus vai acrescentar na sua vida. Porque Deus vai trazer no tempo certo, na hora certa. Vemos um tempo onde as pessoas estão preocupadas com tantas coisas fúteis dessa vida, e a essência de Deus está sendo colocada em segundo plano. Mas nessa noite eu creio que eu estou diante de uma igreja que entende a essência da adoração, do culto, do louvor a Deus, da adoração a Deus. Porque você não saiu da tua casa no domingo à noite para estar aqui simplesmente para estar, não. Eu creio que você veio aqui nessa noite porque você acredita que os céus vão ser rasgados sobre a sua vida, porque sabe que o céu vai ser sacudido ao teu favor. As coisas que estão retidas nos céus, Deus vai fazer vir sobre a tua vida. Eu tenho certeza que você saiu da tua casa crendo que a tua vida pode ser mudada, transformada, restaurada, que nessa casa você pode ser curado. Eu tenho certeza que você saiu da tua casa com esse pensamento. Essa é a essência do culto, essa é a essência da adoração a Deus. Está tudo difícil, as coisas estão difíceis, sim. Mas o que nós não podemos perder, igreja, é a essência de Deus em nossa vida. A essência da glória de Deus, a essência do poder dEle. Porque as pessoas já não acreditam mais naquilo que Deus é capaz de fazer e Deus pode fazer. Eu converso com muitas pessoas e as pessoas me dizem, pessoas da igreja, dizendo que não acredita mais em curas dentro da igreja, que não acreditam mais em batismo com o Espírito Santo, porque eles dizem, faz tempo que nós não vemos um batismo com o Espírito Santo. Alguns dizem, eu não acredito mais em profecia. Aí eu digo para eles, quem mudou? Deus ou homem?
o homem ou Deus. Mas essa noite eu quero que você entenda, igreja, que nós estamos diante de um Deus que pode mover os céus. De um Deus que pode fazer o sobrenatural, igreja. E eu acredito porque nós temos visto a glória de Deus sendo manifestada nessa casa. Eu acredito porque nós temos visto o poder de Deus nessa casa. Eu acredito que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Deus de alguma forma quer que você saia daqui impactado com o poder, com a glória e com a manifestação do poder dele na sua vida. Porque a promessa de Deus para essa casa, porque a promessa de Deus para esse povo, eu acredito na manifestação da glória dele, no sobrenatural dele nesse lugar, igreja. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Porque eu ainda continuo acreditando naquilo que Deus pode fazer. Eu ainda continuo acreditando, igreja, no poder de Deus. É por isso que nós servimos, glorificamos e cultuamos e o adoramos. Porque cremos na manifestação da tua glória e do teu poder. Eu quero convidar você nessa noite comigo. Eu quero convidar você nessa noite a dizer: Deus, me leva à essência novamente, Pai da adoração. Me leva novamente, Deus, à essência de experimentar a tua glória e o teu poder. Deus, eu quero viver novamente o teu sobrenatural. Deus, eu quero viver novamente a manifestação da tua glória na minha casa, na minha vida, na minha família. Deus, eu quero viver novamente aquilo que o Senhor tem, que os céus estão retidos. Porque eu creio que a bênção de Deus está sobre a tua casa, igreja. Eu creio que a bênção do Senhor está sobre a tua família. Às vezes Deus cerrou os céus por alguns instantes. Às vezes Deus cerrou os céus por algum tempo na tua casa. É porque Deus queria levar você lá para o Santíssimo do teu quarto. É porque Deus queria dizer: vem aqui. Porque muitas das vezes você vem até para o culto dizendo: Deus, levanta um pastor, levanta um profeta, levanta uma profetisa. Fala comigo, Deus, que eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas Deus te diz dessa noite, dessa forma, que Deus te espera no secreto, no quarto da tua casa. Deus te espera no secreto, ali no teu quarto. Não é porque Deus não usa profeta. Não. Olha, é porque você já não tem mais sensibilidade de ouvir a voz dele. E Deus quer novamente que você sinta a voz dele rasgando o teu coração. É porque Deus quer que você sinta novamente a graça, a presença dele. Quando te invadia, você não se importava, e você era cheio da glória dele. Falava em mistério na cozinha da tua casa, no banheiro, na sala, onde você estivesse. Quando você era tomado pela presença de Deus, Deus novamente quer isso de você.
Sabe por que Deus não tem enviado profeta? Porque você é profeta dele, e Deus quer te usar, quer falar com você tete a tete. Porque nós estamos vivendo um tempo que, se Deus não enviar o profeta, eu largo, eu abandono. Não podemos mais ser menino na fé. Deus te espera no oculto do teu quarto. Esses dias conversando com um amigo pastor, e ele falando para mim sobre jejum, pastor Márcio. E quando eu ouvi o relato dele, eu disse: meu Deus, quando alguém vai fazer um pacto com o diabo, ele fica 7 dias numa cama, deitado, sem comer, sem beber, com cortes no corpo, pingando sangue de animais no seu corpo, durante 7 dias, sem comer nem beber. E quando ele termina esse pacto, os demônios obedecem ele. Aí nós jejuamos um dia e disse: Deus, eu não aguento, eu vou morrer. Ai, Deus, eu não aguento, Pai, essa luta. Só que enquanto a igreja jejua meio-dia, um dia, aqueles que servem a Satanás jejuam uma semana. São escravizados por ele, mas Deus já nos tirou da escravidão. Deus já tirou desse mundo das trevas. Deus te levantou como homem e mulher dele, cheias dele, cheio da glória dele, cheio da presença dele, cheio do poder dele, que carrega o nome dele. Sabe para quê? Porque quando as coisas saírem no controle lá na tua casa, você vai dizer com autoridade, no nome de Jesus: quem domina, quem governa, quem faz, quem age aqui é Ele, é Ele, é Ele. É quando Satanás querer cirandar lá na tua casa, você dizer: aqui não, Satanás, aqui tem homem e mulher de Deus, cheio da presença, cheio da glória, aqui não tem lugar para você. É isso que Deus conta comigo e com você, homens e mulheres cheias do poder de Deus. Que não baixa a cabeça para Satanás e para a tua investida, porque sabe que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A arca foi embora, mas você tem o nome de Jesus, e o nome dele, diz a Bíblia, que é sobre todo nome, sobre o nome dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é. Pedro e João subiam na hora nona no templo na oração. O paralítico pede ouro, o paralítico pede prata. Ele diz: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos o nome. No nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levantou. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida nessa noite. O diabo está querendo cegar o entendimento e a mente de muita gente para não usar o poder do nome de Jesus. Mas você vai sair daqui nessa noite como profeta do Altíssimo, como profeta de Deus, dizendo: em nome de Jesus, em nome de Jesus, o problema vai ter que cair por terra. A enfermidade vai ter que cair por terra. O mal vai ter que cair por terra. As coisas que estão bagunçadas lá, Deus vai sacudir os céus. O nome dele vai ser glorificado. Deus conta com você. Ai, a séria, cai, a sombra. Duramando que vedeia a sé. Decai a sor que dai a sé. Decai, decanto, cai a sor. Daramandara bacana bacana.
que dai a serve a campo. Eu sinto a glória dele nessa casa, nessa noite. Eu sinto a glória de Deus nessa casa, nessa noite. Ei, você que um dia falou em línguas, essa é a noite, essa é a oportunidade. Você que profetizava, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Seja cheio, seja cheio, seja cheio da glória dele nessa noite. Daramandarabaka, darabaka. Araya ser que dai a ser. Daramandarabaka. Daraya sou. Daramandarabaka, ya ser. Sinta a glória. Sinta a glória. Sinta a glória dele nessa noite. Vai a ser. Que dai a ser. Daraya suramandarabaka. Eu sinto a glória dele. Eu sinto a glória dele nessa noite, nessa casa. Deus está abrindo os céus nessa noite sobre o teu povo. Daraya séria, mandarabaka. Dor que dai a sé. Eu sinto a glória dele nessa noite, igreja. Daraya séria. Mandarabaka, ya sé. Que dai a ser, mandarabaka. Demaya serve a caias. Deus te diz nessa noite, irmã Fran, se prepara para um novo ciclo de Deus que sobrevém sobre a tua vida. Porque Deus sonda o secreto do teu coração. E Deus te diz nessa noite que Ele abre os céus. E Deus decreta nessa noite um novo tempo. Se prepara. As coisas pareciam estar fechadas na tua vida, mas Deus sempre foi com você e te deu portas de escape. E Deus manda te dizer nessa noite: se prepara para frutos doces. Foi um período de coisas amargas. Deus te diz: se prepara, porque tem fruto doce chegando na tua vida. Deus sacode o céu nessa noite sobre a tua casa. Deus te leva para um nível, para um patamar nessa noite. Ai, caramba. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora.
dele nessa casa, igreja. Ramaiacera, mandarabacá. Que tudo Ele é, poderoso esse nome é. Diz o Senhor pra ti nessa noite. Poderoso esse nome é. Testemunho cânticos espirituais dos teus lábios, mulher. O nome Te encho da minha glória. Abro visões celestiais pra ti nessa noite. Sou eu, Deus da tua casa. Sou eu, Deus da tua família. Sou eu, Deus que te Sou eu, Deus que tem te observado e cuidado daquilo que tu pede. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nós vamos viver um tempo, igreja. Nós vamos viver um tempo de sobrenatural nessa casa. Nós vamos viver um tempo de sobrenatural nesse lugar, igreja. Você, irmã, que está de preto com a mão aqui, com a máscara branca, você mesmo. Isso. Deus te disse que hoje Ele vai lá na tua casa. Lá onde tu disse, Deus, tu sabe que eu preciso que o Senhor entre aqui. Deus vai lá hoje. Deus começa a mexer em algumas coisas lá hoje, não se preocupa. É Ele mexendo. Vão começar a acontecer algumas coisas que talvez você não entenda. Mas creia, porque nem sempre nós entendemos a maneira de Deus, mas é Ele. É Ele mexendo lá onde precisa ser mexido. Mas Deus diz que os dele Ele não perde de vista. E Deus vai lá hoje. Quando tu chegares lá na tua casa, diz Deus, a partir de hoje quem reina é o teu nome nessa casa. Tudo aquilo que o diabo tentou mexer lá, mulher, tentou sacudir lá, Deus te diz nessa noite que Ele começa a ajeitar as coisas. Porque Deus tem pressa de realizar na tua casa aquilo que Ele quer fazer. E o nosso Deus é um Deus de já. Deus está visitando agora lá. Eu vejo a glória de Deus indo lá, mexendo no coração de uma pessoa. Que para as pessoas é difícil
Para as pessoas é impossível o que Deus vai fazer lá, mas Deus te diz que Ele visita agora lá aquele coração. Se prepara, poucos dias você vai ver o que Deus vai realizar ali naquela casa. Nós vamos viver um tempo de maravilhas nessa casa, igreja. Um tempo de manifestações daquilo que Deus vai fazer, para a glorificação do nome dEle. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua igreja, diante do Teu povo. Um povo que acredita na Tua glória, na manifestação do Teu poder. Um povo que ainda sente o Teu Espírito, sente a Tua presença, sente a Tua glória. Um Deus que ainda acredita na manifestação, Pai do Senhor. Pai, visita casas, visita famílias nessa noite. Vai aonde precisa, meu Pai, mexe lá. Mas eu creio na promessa do Senhor, meu Deus, que nós vamos viver um tempo de maravilhas. É por isso que eu exalto a Ti o Teu nome nessa noite, Pai, e Te glorifico no nome de Jesus. Outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, vai a glória. Graças a Deus, aleluia. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Que palavra abençoada. Que palavra abençoada, que visitação poderosa de Deus, amém? Deus é tão lindo, é tão maravilhoso. Deus essa manhã, Ele falava que nós vamos viver novos tempos. E eu tenho certeza que nós vamos viver novos tempos. Tempo de glória, tempo de unção, tempo de poder de Deus, tempo de sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer, realizar. E o nome do Senhor com certeza será glorificado, amém? O Senhor me colocou no coração. Eu quero estar tirando um período bem elástico de oração essa semana. E a partir da manhã eu vou estar aqui na igreja pela manhã orando, das 11 à 1 da tarde. E à noite